O novo imposto para hotelaria? Parece que a partir de 1º de janeiro de 2026, nós, anunciantes da Meta, sejamos hoteleiros, pousadeiros, ou seja lá o que for, de qualquer área comercial, quando a gente for anunciar na Meta, a gente agora vai receber o presente de 12,15% a mais do custo em anúncios. E esses 12,15% irão para o governo. Explico. A Meta anunciou que a partir de 1º de janeiro de 2026 vai passar para os anunciantes os custos de PIS/COFINS de 9,25% e os custos de ISS de 2,9%. Os dois juntos vão somar 12,15%. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, a cada R$ 1.000 que você colocar em anúncio, R$ 121,50 não serão utilizados para divulgar a sua marca, mas sim para pagar o governo, para ser um repasse para o governo. Eu sou Thiago Mourão, gestor de tráfego pago, especializado em hotelaria e estrategista digital, e vou explicar para você como que você pode, vamos dizer assim, fugir desta taxa um pouco mais e como você pode ser menos dependente do Meta Ads. Também vamos falar aqui hoje sobre uma sigla que vai crescer bastante com esse aumento do Meta, que é o CAC, custo de aquisição ao cliente. O nosso CAC, o nosso custo, quanto a gente paga para ter um cliente, vai subir um pouquinho dentro da nossa área de hotelaria e das outras áreas também. Mas como que a gente faz para se preparar para isso? Quem vai sofrer com os impactos disso? É óbvio que quem vai sofrer com os impactos desses anúncios da Meta de repasse de impostos vão ser os negócios menores, os pequenos anunciantes, os hotéis pequenos, as pousadas pequenas, os locadores de temporada que são pequenos. Todos eles vão sofrer mais com esse anúncio, porque esses negócios já têm uma margem apertada, já têm um poder de fogo muito menor e também esses negócios estão menos estruturados com o que a gente vai falar aqui hoje para se defender deste problema da Meta. Eu quero te mostrar hoje um passo a passo. Fica comigo até o final que você vai saber que passo a passo é esse, qual é o checklist que você tem que ter para diminuir a sua dependência da Meta Ads. Também não é cair no colo das OTAs, por favor, porque ainda assim, mesmo com esse aumento de 12,15%, ainda o tráfego pago vai valer muito a pena, mas nós agora também estamos sendo obrigados a olhar para outros aspectos do marketing, da geração e da gestão do nosso tráfego de uma outra maneira. Então, fica comigo até o final desse vídeo, aproveita, curte esse vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. A Emberema Comunicação e Marketing é uma agência especializada em fazer negócios de turismo, hotelaria crescerem através das vendas diretas e, portanto, fica comigo que ao final eu vou ter uma surpresa, um presente para você. E aí, Thiago, quais são os impactos disso? Olha, eu ouvi essa semana muita gente do mercado de marketing digital falando que esse repasse de imposto, que não deixa de ser um certo tiro no pé da Meta, vai forçar a Meta a ter leilões mais baratos, leilões mais baixos, ou seja, você vai pagar mais por conta do imposto, mas aqueles 800 e poucos reais que vão sobrar, como a cada R$ 1.000 que você coloca, aqueles 800 e pouco que vão servir a divulgar a sua marca dentro da plataforma, possivelmente serão muito mais aproveitáveis do que R$ 800 hoje. Isso é uma teoria de alguns profissionais do marketing digital. Você acredita nessa teoria, Thiago? Ora, certa maneira ela faz algum sentido. Há de se ter alguma compensação, por outro lado, para a Meta não perder anunciantes. E tendo em vista que o Brasil é um país de pequenas e médias empresas, seria sim, de fato, um tiro no pé a Meta começar a forçar essas empresas a saírem da Meta. Há também um aumento de concorrência para a Meta. Você tem hoje, antigamente você tinha a Meta e o Google. Hoje você tem o TikTok,
os marketplaces que já são gerações de anúncio, a própria Netflix, o Spotify, o Amazon Prime, todos esses hoje estão se tornando plataformas de anúncios online e, portanto, são também competidoras da Meta. A Meta já faz esse repasse de imposto em alguns estados dos Estados Unidos e em alguns países. Portanto, isso não vai ser uma jabuticaba nossa. Isso não vai ser algo novo para a Meta. O que vai ser novo é que vai ser no Brasil inteiro a partir de 1º de janeiro. Então, isso é novo para a gente, o que não necessariamente é novo para a Meta e nem para os anunciantes de outros países. Você acredita que vai baixar o leilão da Meta, Thiago? Eu sou um pouco mais cético em relação a isso e lhe explico o porquê que eu sou um pouco mais cético. Eu sou mais cético em relação a que o leilão da Meta vai cair com esse repasse de impostos, porque a Meta não vai aumentar os seus espaços de anúncio. Então, assim, primeiro que o leilão é uma coisa dinâmica, ele depende muito da qualidade do anúncio. Eu tenho outros vídeos aqui em que eu falo do leilão. Vai depender muito da qualidade do anúncio, da quantidade de anunciantes que estão anunciando para aquele público, do tamanho do público, da responsividade do público em relação àquele anúncio. Se o público for mais responsivo, aquele anúncio vai rodar mais. Porque a gente tem que parar para pensar que o princípio da Meta é manter as pessoas cada vez mais com aquela dopamina barata que a gente chama, que é ficar assistindo aos vídeos, vendo muitos conteúdos. Então, esse é o princípio da Meta. Ela precisa manter as pessoas. Se ela colocar mais anúncios, ela também pode perder. Por quê? Porque as pessoas já estão reclamando e no Brasil a gente não tem aquela opção de pagar para não ver anúncio, como na Europa já tem, como é o YouTube, por exemplo, Premium. Então, o que vai acontecer? Se você não criar mais espaços de anúncio, eu não vejo a Meta colocando anúncio por cima de anúncio. O leilão também é uma coisa muito dinâmica, não é uma tabela que vai lá o Mark Zuckerberg ou o presidente da Meta vai lá e muda essa tabela do dia para a noite, como era na era Sarney. Não, é uma tabela muito dinâmica, com preços, eu não sei, deve ser uma fórmula lá extremamente dinâmica, mas fato é que eu acho muito difícil uma queda tão drástica no leilão, tendo em vista que você tem cada vez mais anunciantes da Meta e menos espaços de anúncio da Meta, mesmo a Meta tendo criado. Não tem anúncio dentro do WhatsApp, tem anúncio agora no Threads, tem novos tipos de anúncio nas caixas de mensagem que começou a ser feito principalmente no Facebook desde acho que do começo do ano ou no final do ano passado. Então assim, eu não vejo mais espaços de anúncio para esse barateamento. O que pode acontecer? Pode acontecer uma reformulação nas estratégias de investimento em anúncio online das empresas, dos hotéis, enfim, isso fazer com que a concorrência no leilão caia e, consequentemente, os custos de leilão também acabem caindo. Mas isso é garantido? Não, nada é garantido. A única coisa que, se a Meta não voltar atrás até agora, está sendo garantido é que vamos ter um imposto de 12,15% que antigamente a Meta absorvia e agora ela vai repassar para os seus anunciantes. E repito, como ela já faz em alguns países. Os negócios pequenos vão sofrer mais? Vão. Os negócios pequenos, principalmente, vão precisar repensar suas estratégias? Vão. Porque o negócio pequeno está sendo cada vez mais imprensado, com anúncios online mais caro e com as OTAs, com cada vez mais concorrência, com cada vez mais novos anúncios de hospedagem entrando, com um mercado cada vez mais acirrado na sua concorrência e ao mesmo tempo sem uma geração de tráfego próprio ou uma geração de tráfego próprio muito pequena, muito frágil. E aí, hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar você como fortalecer a sua geração de tráfego para que você sofra menos com esse anúncio da Meta, para que o seu dinheiro fique mais otimizado.
Então eu preparei aqui um checklist, um passo a passo e vamos a ele agora. Então quais são as mudanças que você precisa começar a fazer agora? A primeira delas é profissionalizar o tráfego pago. O seu tráfego pago vai precisar ser um pouco mais profissional. E quando eu falo um pouco mais profissional, eu não quero dizer com isso que você vai precisar pagar fortunas para uma agência. O que você vai precisar fazer agora é dar menos espaço ao amadorismo. E quando eu falo de menos espaço para o amadorismo, o que eu quero dizer é que você também, que é um pequeno empresário, um médio empresário, vai ter que de alguma forma, minimamente, conhecer os meandros da geração de tráfego a partir da internet. Como gerar mais tráfego a partir da internet. E principalmente o tráfego pago. O tráfego pago vai ter menos espaço para o amadorismo, vai ter menos espaço para o generalista. Sabe por quê? Porque cada vez mais o real vai ter que trabalhar mais para você. Você vai ter que ter mais anúncio, você vai ter que ter uma diversificação de distribuição maior, você vai ter que distribuir os seus anúncios de uma maneira mais diversificada e ao mesmo tempo assertiva. Parece um contrassenso aqui, mas não é. Como que a gente sabe se há um espaço para o amadorismo ali naquele trabalho de tráfego pago? Quando você tem menos testes, quando você tem menos anúncios, quando você tem menos diversificação de distribuição. E eu sei que tem um problema aqui entre o empresário e o gestor de tráfego. O gestor de tráfego que entende que você precisa distribuir conteúdo, que você precisa fazer branding e posicionamento, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, e aquele empresário, aquele gestor comercial que está no papel dele, que quer que cada vez mais esse real aqui que vai trabalhar precise trabalhar para venda direta, para diretamente venda, ou seja, para gerar mensagens no canal de mensageria, para gerar cada vez mais reservas pelo motor de reservas, mais tráfego no site, ou seja, mais venda mesmo, esse tráfego ser gerado para venda. Enquanto o gestor de tráfego muitas vezes entende que às vezes você precisa, às vezes não, sempre você precisa, ter um trabalho de distribuição de conteúdo, um trabalho de branding. E essa mudança no Facebook de cobrança do imposto, desse repasse de imposto, vai cada vez mais forçar os empresários a trabalharem o branding, o posicionamento, a serem top of mind, independente da geração de tráfego pago. E aí, como que também você vai precisar profissionalizar mais o seu tráfego pago? Você vai profissionalizar mais também a partir de ferramentas de mensuração, eventos bem definidos. O que são eventos? Evento é uma ação que um lead, que um internauta, vamos dizer assim, faz no seu site, faz no seu canal de mensagem. Então, esses eventos, que é uma geração de lead, que é uma geração de compra, vão ter que ser mais bem definidos, mais bem mensurados. Isso aqui, gente, é uma coisa bastante técnica. A gente está falando aqui de API de conversão, a gente está falando de um bom traqueamento junto aos motores de reservas. Então, assim, é uma parada bastante técnica. E também campanhas mais bem otimizadas, ou seja, não basta apertar o botão, colocar para impulsionar e largar aquilo ali. Você vai ter que estruturar melhor as suas campanhas e otimizar melhor. Lembrando que tem um detalhe que é o seguinte: cada vez mais essas ferramentas estão colocando a inteligência artificial para trabalhar por si e fazendo testes com o nosso dinheiro. Então, assim, é preciso ter bastante domínio daquele gerenciador de anúncios, daquela ferramenta, para que você crie contas cada vez mais inteligentes, para que cada real trabalhe mais e melhor para você. Porque muita gente tem chegado para mim assim: poxa, eu faço há muito tempo os meus próprios anúncios, tem um negócio pequeno, coloca ali seus 500 mil reais por mês, e ele diz assim: antes eu botava o impulsionamento, caía a venda. Agora me aparece um público que não tem nada a ver comigo. Ele começa a trazer um monte de coisa que não pessoas que não entendem qual é o meu perfil de negócio, pessoas que não estão nem na região
que eu gostaria de impactar. E por que isso acontece? Porque cada vez mais as ferramentas de anúncio, e principalmente a Meta, está colocando a inteligência artificial para trabalhar para ela. Eu brinco, eu falei isso recentemente para o meu gerente lá da Meta. Eu falei para ele, poxa, vocês estão fazendo uma série de testes com o dinheiro dos meus clientes. E com o meu também, porque eu sou anunciante da Meta para minha agência. Então, assim, como que fica isso? Aí, é claro, né, ele como bom gerente desconversou, etc, mas disse que ia levar a minha queixa, não sei para quem, mas disse que ia levar, porque muita gente está se queixando que o que fazia antes não funcionava. E por que isso? Porque cada vez mais você vai ter que ter contas de anúncio inteligente. E mesmo com contas de anúncio bastante inteligente, volta e meia a Meta escorrega. Essa semana eu tive uma reunião com a Meta e eles me quebraram um paradigma. Antigamente, quanto mais antiga era a campanha, melhor ela trabalhava. Agora já me disseram que as campanhas, quando entram em Advantage, que é um tipo de campanha da Meta, elas têm um tempo de vida muito curto, né? O que é um contrassenso para o tráfego. Porque hoje não é a campanha que fica inteligente, é cada vez mais a conta de anúncio, é cada vez mais a Meta ter essa inteligência de conhecer qual é aquele negócio que está anunciando e para quem é aquele negócio. E como que a gente faz isso? Como que a gente gera mais inteligência de conta? Através de listas, através de API de conversão, através de mais eventos gerados pelo site, através de uma interação maior, através de uma variedade de anúncios. Tudo isso ajuda essa conta a ter inteligência. Quando você vai lá na conta do Meta, lá no gerenciador de anúncios, você vai em configurações de publicidade, ali está o ouro, porque ali você fala tudo sobre o seu negócio e a Meta passa a entender o seu negócio para que a IA da Meta trabalhe melhor. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que ainda falta muito para esse tal de Advantage funcionar. Acho que a Meta era mais inteligente antes, mas acho também que a gente está, vamos dizer assim, numa espécie de limbo, né? Em que daqui a pouco essa inteligência artificial vai realmente ficar mais inteligente, vai ficar mais capacitada para trabalhar automaticamente. Por enquanto, ela não está capacitada para trabalhar automaticamente. Então, em relação ao geral, ao seu tráfego pago, o que você vai precisar fazer é dar menos espaço ao amadorismo e ao generalismo, ou seja, você vai precisar contratar cada vez mais agências de nicho, agências que realmente entendem o seu negócio, entendem a flutuação do seu negócio, para cada vez mais você ter gestores de tráfego fazendo briefings melhor em relação à variedade dos anúncios, a diversificação dessa distribuição e a uma conversa melhor com o hoteleiro, de um nível melhor, para que ele consiga te orientar a como comprar essa mídia de uma maneira mais assertiva, com ROI, ou seja, retornos de investimento mais altos, cada vez mais e cada vez mais mensuráveis. Beleza? A segunda coisa que a gente vai precisar passar a fazer a partir do ano que vem para justamente baratear o nosso CAC, o nosso custo de aquisição de cliente, vai ser investir em branding e posicionamento. Então, assim, o investimento em branding e posicionamento vai ser definidor para você ter um CAC mais barato. E o que eu quero dizer com investimento em branding e em posicionamento? É, por exemplo, você conseguir aumentar o seu volume de pesquisa da sua marca. Porque pense bem, se a pessoa está pesquisando o nome do seu hotel no Google, significa que essa pessoa é altamente qualificada, ela tem uma alta intenção de compra, muito possivelmente. Então, você aumentar a intenção, a quantidade de pessoas com intenção da sua marca no Google vai te ajudar muito a fazer mais vendas a um custo mais barato. Como que eu aumento o volume de pesquisa da sua marca? É nisso que a gente vai entrar agora, fica comigo.
Mas o que é importante também é que você não só aumente o volume de pesquisa da sua marca, mas garantir que o tráfego irá para o seu site. Então, cada vez mais vai ser importante que o tráfego vá para o seu site. Porque muitas vezes você pode gerar o desejo da pessoa com os super reels que você está distribuindo na meta. Quando ela vai para o Google buscar o nome do seu hotel, a Booking está lá em primeiro lugar. E aí o que acontece? A pessoa compra na Booking. Você pagou para gerar desejo para ela e vai pagar uma comissão alta na Booking para essa pessoa ser seu cliente, que na verdade ela acaba não sendo necessariamente seu cliente, ela torna-se cliente da Booking. Portanto, é muito importante que não só aumentar o volume de pesquisa, aumentar o volume de pesquisa da sua marca e garantir que o tráfego irá para o seu site, certo? Então, os dois verbos aqui, duas ações que você precisa fazer: aumentar o volume de pesquisa e garantir que esse tráfego vai para o seu site. Um segundo ponto também que é bastante importante e que muitos negligenciam é o crescimento das redes sociais com conteúdo estratégico. E o que é que eu quero falar aqui como conteúdo estratégico, né? Então eu vou até mudar a câmera para mim, porque o que eu quero dizer com conteúdo estratégico, eu estou aqui falando de quando eu entro no Instagram, vamos fazer um exercício juntos aqui. Quando eu entro no Instagram do seu hotel, da sua pousada, eu consigo tirar todas as minhas dúvidas sobre ele, sobre ela. Eu consigo ver ali no Instagram as principais áreas daquele hotel, daquela pousada, aquelas áreas que realmente geram venda, aquelas áreas que realmente fazem de você um diferencial, que brilham os olhos do cliente. Aquilo que é o seu diferencial, que brilha os olhos do seu cliente, está muito bem colocado em destaque ali no Instagram da sua pousada, do seu hotel. Quando eu entro no Instagram da sua pousada, do seu hotel, tem ali dizendo o que fazer em dias de chuva, por exemplo, que é uma grande objeção para hotéis de lazer, para hotéis de praia. Quando eu entro ali no site, no Instagram e no site do seu hotel, eu tenho ali respostas que vão me preparar, né, a pessoa interessada, o lead, o contato para a compra, vai preparar essa pessoa quando passar pelo Instagram do seu hotel. Possivelmente ela vai chegar no seu canal de reservas mais pronto para fazer a compra, com maior intenção de compra, ou ela vai entrar no seu canal de reserva com mais dúvidas ainda. Então, isso é conteúdo estratégico. Conteúdo estratégico não é só a foto bonita do seu hotel, mas o conteúdo estratégico é aquele que cria uma história quando eu entro no seu Instagram, cria uma narrativa e vai tirar as dúvidas, as objeções daquele lead que está aparentemente interessado no seu negócio. Então, faça esse exercício, entre no seu Instagram, entre no Instagram de outros hotéis, outras pousadas, com essa pergunta na cabeça. Só de olhar aqui, esses conteúdos, e pode ser site também, pode ser no blog, só de eu olhar esses conteúdos aqui, eu tiro as minhas dúvidas sobre esse hotel? Quando eu olho um conteúdo e gero outras perguntas na minha cabeça, essas outras perguntas estão respondidas? Porque não basta eu dizer que tenho passeio a cavalo. Se eu mostro que eu tenho passeio a cavalo, a primeira pergunta que vem na cabeça daquela pessoa que está assistindo, além da geração de desejo, é: mas isso é pago ou isso é uma atividade dentro da programação do pacote do hotel? Essa é uma primeira pergunta. Essa pergunta está respondida ao longo dos conteúdos? Sim ou não? Quando eu olho para um hotel do sul e vejo que esse hotel tem piscina aberta e piscina aquecida, a primeira pergunta que a pessoa pode ter é: poxa, olhando por exemplo a piscina aberta, será que tem piscina aquecida? E isso está lá no seu Instagram? E não venha me responder que, tá sim, aí eu olho e tem um conteúdo de 300 anos atrás. Não, as coisas precisam se repetir mesmo. Os assuntos precisam se repetir. Assunto que é importante precisa ser repetido. Precisa que a pessoa... Porque, principalmente Instagram, rede social, é uma plataforma muito efêmera. Aqueles conteúdos morrem, eles são efêmeros.
Então, assim, ele precisa estar, de certa maneira, de formas diferentes, por linguagens diferentes e etc. Ele precisa estar sendo repetido sempre, para que a pessoa consiga realmente entender que aquele equipamento existe, que aquela atividade existe. Então, conteúdo estratégico para crescimento nas redes sociais vão ser cada vez mais importantes para você conseguir ter um CAC, um custo de aquisição de cliente, mais baixo, mesmo com os anúncios online no Meta Ads, que é onde a maioria das pessoas estão anunciando, principalmente dos hotéis e pousadas menores, para mesmo com o custo deles aumentando, você conseguir manter o seu valor de investimento. E também, uma coisa também que muita gente negligencia e que está aqui, é aproveitar mais e melhor as ferramentas das redes sociais. E quando eu falo de aproveitar mais e melhor as ferramentas, eu estou falando de todas aquelas, quando você abre, por exemplo, os stories do Instagram, você vai ver que ali existem uma série de ferramentas que vão te ajudar a entender quem é aquela audiência que está ali no Instagram. Então você pode fazer isso via perguntas, via enquetes, via testes, que vão te ajudar a entender quais são as objeções que aquela audiência que está ali tem, ou seja, quais são as perguntas que ela faz, o que é que trava ela para a compra dela. Então, quando você abre uma caixinha de pergunta, você vai ver isso, as pessoas vão perguntar isso. E aí, quando eu falo disso, muita gente me diz assim, eu vou contar uma história agora, foi uma cliente virou para mim, 50 mil seguidores. Aí ela virou para mim e faz assim, mas é um monte de zumbi, porque eu abro caixinha de pergunta lá, ninguém me responde, nada acontece, não tem engajamento. Existe uma coisa, né, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que se chama efeito manada. O que é o efeito manada? Eu vejo uma pessoa fazendo e eu vou lá e faço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estimular. Como? Eu posso mesmo abrir uma caixinha de pergunta. Ninguém vai fazer pergunta. Eu mesmo começo a fazer as perguntas que eu acho importante da audiência saber. Isso vai, ao longo do tempo, criar um efeito manada. Isso cria uma rotina, porque às vezes a pessoa abriu ali, mas ela não estava com tempo de fazer a pergunta, ela não quis. E se toda semana você faz isso, você cria um pacto com sua audiência de uma rotina, de que ali toda semana vai ter aberto uma caixinha de pergunta. E as pessoas começam a fazer isso. Nada vem rápido. Rede social, apesar de ter um alcance monstruoso, se você não viraliza e continua viralizando e não tem uma estratégia, nada vem do dia para a noite. Vai acontecer um dia, pode ser um pico e acabou. E depois morre, porque como eu falei, elas são efêmeras. Mas quando você começa a criar um senso de comunidade ali dentro do seu Instagram, dentro da sua rede social, TikTok que seja, você começa a ter mais engajamento e mais vendas espontâneas. É o famoso tráfego orgânico. Quem faz isso? Um bom gestor de redes sociais. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um bom gestor de redes sociais. Aprenda, ensine alguém. Comece a utilizar essas ferramentas para vender mais e melhor, para entender quem é aquela audiência, para criar pontos de contato, como por exemplo, recentemente, deve ter mais ou menos um ano, o Instagram criou o seu canal de transmissão, né? Em que você cria ali um canal e as pessoas começam a entrar nesse canal e você pode ter ali ofertas exclusivas, você pode ter um contato semanal com aquela sua audiência, porque aquilo tem alta visibilidade. Aquilo ali cria um engajamento como se fosse um grupo de WhatsApp, só que melhor. E é muito interessante. Sabe quantos hotéis pequenos e médios usam isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos hotéis. Então, esse é uma ferramenta que pode te ajudar a ter mais branding, ter mais posicionamento, virar o top of mind, gastando menos no Meta Ads. E aí, a gente parte para um outro quesito que é importante,
que vocês olhem, porque vai fazer toda a diferença, que é atentar-se à reputação do hotel. Então, o que eu estou falando de reputação do hotel aqui? As avaliações públicas, TripAdvisor, Google Empresas, até mesmo as OTAs. Essas avaliações são boas ou são ruins? Você estimula aquele hóspede que virou seu fã, que amou o hotel, que amou o local, a deixar os seus depoimentos no Google Meu Negócio, no TripAdvisor? Se não, comece a estimular essas pessoas. As pessoas que tiveram uma experiência um pouco mais negativas estão sendo respondidas. Sabe por quê? Porque às vezes o problema não é a reclamação da pessoa. O problema é a falta de resposta, ou seja, o estabelecimento sendo omisso. E muita gente vai me dizer assim, mas eu nem respondo porque é um bando de maluco que botou a faca na minha cabeça, dizendo que se eu não deixasse o cachorrinho entrar no restaurante, iria fazer uma avaliação negativa minha. Só que quando essa pessoa escreve lá e você tem uma resposta elegante, delicada, que faça sentido para a pessoa que está analisando essas avaliações e pensando no seu hotel como uma possibilidade, ela vai comparar a sua resposta com a crítica feita e ela vai olhar e vai dizer assim, isso aqui não faz o menor sentido em relação à crítica que foi feita. Essa pessoa é maluca. E eu já vi isso, gente, várias vezes, em várias queixas, que você olha e está muito claro ali que aquele cliente é que é o problemático. Aquela pessoa é que é a problemática. Não é o local que tem problema. A outra coisa é, se só uma pessoa reclamou de um quesito, tá bom, foi um deslize uma vez, ou aconteceu, a pessoa foi azarada, foi uma vez. Quando a crítica começa a se repetir, aí é quando as avaliações, a gestão de reputação precisa ir para a operação. E isso é muito importante. E é importante também você deixar claro nas suas redes sociais, você não precisa dizer, nós éramos muito criticados por isso, não. Basta você marcar em vários conteúdos estratégicos quais foram as alterações que vocês fizeram nas operações ou as novidades que você tem na operação, que automaticamente vai fazer as pessoas entenderem que aquele problema que você tinha ali foi consertado. Então, atentar-se à reputação é fundamental para você baixar o seu CAC, para você diminuir o custo de aquisição de cliente e ter cada vez mais hóspede a um custo mais barato. Qual é a outra forma? A outra forma é você ter um site e possivelmente um blog. Não é possível que na era do ChatGPT você não consiga parar uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana durante 40 minutos com a ajuda do ChatGPT. Não é fazer o ChatGPT escrever para vocês, porque isso não vai funcionar. Mas o ChatGPT te ajudar compilando informações, te ajudar, te dando ganchos que você pode utilizar para você criar um blog e um site que esteja atualizado, que esteja bonito, com boas imagens. Hotelaria a gente vende através de experiência, de comodidade. Então é muito importante que esses atributos estejam muito bem no seu site. O seu site não pode ser um bloco de texto explicando o que é o hotel. Ele tem que ter a explicação do hotel, ele tem que ter texto, mas ele precisa ter fotos e imagens, ele precisa ter muito bem colocadas informações que são as primeiras dúvidas que seus hóspedes têm. Assim como você faz lá no Instagram com um conteúdo estratégico, você faz no site e você faz no blog. E aí o conteúdo estratégico da rede social pode vir para o blog, ou do blog virar 2, 3, 4 posts para a rede social, falando sobre aquele tema por diversos vieses, diversos aspectos daquele tema. Portanto, um site vai te dar mais ranking no Google, vai ajudar você a ter mais encontrabilidade orgânica. Quando a pessoa estiver buscando no Google, ela vai mais facilmente encontrar você. Ou quando ela buscar na inteligência artificial,
a inteligência artificial vai entender que você é importante, que você é relevante e vai pegar isso e vai compilar nas suas informações. Eu posso dizer para vocês que parte ainda pequena, mas que vai crescer mais, do tráfego nesse canal aqui do YouTube vem do ChatGPT. Ou seja, pessoas que pesquisaram temas dos quais eu tratei aqui nesse canal e que elas pesquisaram no ChatGPT e o ChatGPT me trouxe como referência com o link e a pessoa clicou, gerando um tráfego do ChatGPT para o meu canal. Mas por quê? Porque eu faço SEO aqui nesse canal. Porque eu estou sempre preocupado em explicar melhor nas descrições os meus vídeos para que essas ferramentas de busca indexem, ou seja, anexem o meu conteúdo e levem o meu conteúdo a quem está buscando esse tipo de conteúdo. Portanto, esse papo de ninguém lê legenda de post, pode até ser que não leia, mas quem lê é o Crowley, o robô do Google, os robôs dessas buscas que vão ler aquilo ali e entender. E quanto mais informação você der sobre o seu conteúdo, sobre o seu negócio, sobre o seu hotel, quanto mais você ratificar essas informações, melhor você será indexado nas plataformas de busca de uma maneira orgânica. E aí você vai ter aquilo que é o último, a última parte desse checklist, que é investir em branding e posicionamento, que é gerar tráfego orgânico. E tem um outro que me veio aqui à cabeça, que é fazer collabs. E o que é fazer collabs? A gente vai trazer isso aqui também daqui a pouco mais para frente, mas é fazer collabs com influenciadores, é fazer collabs com chefes de cozinha, caso a gastronomia seja um forte aí no seu hotel, na sua região, é fazer collabs com outros negócios de turismo que agreguem ao seu negócio, como por exemplo a associação de artesanato, um tipo de atração turístico, atrativo turístico que tem perto do seu hotel. Os collabs são fundamentais para você atingir públicos semelhantes ao seu de maneira que a gente chama orgânica, ou seja, sem necessariamente colocar dinheiro para anunciar aquele conteúdo e fazer com que aquele conteúdo distribua. E aí, outro item que a gente precisa aqui para conseguir ter essa diminuição de CAC e fugir deste aumento das redes, desse custo de tráfego pago com esse imposto que será repassado, é ampliar e descentralizar a captação. E o que eu quero dizer com ampliar e descentralizar a captação? Eu quero dizer que você precisa buscar novos canais de distribuição de conteúdo e de anúncios, como o próprio Google Ads, caso você não faça ainda Google Ads. Então, é importante começar a fazer o Google Ads, porque ele talvez seja um outro canal que você ainda não trabalhe. Aí tem também o YouTube, que é um outro canal importante, é de graça. Então, o que é que você pode fazer? Uma coisa que eu não coloquei ali em cima, mas que a gente pode incluir agora, que são os vídeos curtos, os shorts. Você precisa diversificar a distribuição de conteúdo. Então, fez aquele Reels para o TikTok ou para o Instagram, joga no YouTube. YouTube é uma máquina, é uma ferramenta de pesquisa. Então, quando a pessoa estiver pesquisando algo relacionado àquele conteúdo, seja você mostrando algum atrativo da sua cidade, seja você mostrando o seu hotel em si, o YouTube vai te recomendar gratuitamente. Muita gente aqui desse canal vem por pesquisa, seja pesquisa no Google, seja pesquisa no YouTube, porque o Google obviamente indexa o YouTube e os shorts aparecem ali, assim como agora aparecem também os posts de Instagram. Por isso que eu falei de você ser bastante didático e explicativo sobre o seu negócio ao longo das legendas dos seus posts, porque isso vai para a busca. Então, YouTube, parcerias, lembra que eu falei? Fazer collabs, as parcerias, os influenciadores locais, tá?
esses influenciadores locais vão ajudar também a você disseminar. Tem sempre um tipo de política clássica que os secretários de turismo fazem, muitas vezes, os sérios, que é fazer uma educação da população geral sobre a importância turística daquele local. Por quê? Essa população vai consumir o turismo? Pode até, mas não necessariamente. Mas ela vai ser disseminadora. Então, se a população local conhece o seu hotel, quando parar um carro na rua e perguntar: você conhece algum hotel aqui? Ah, tem aquele ali, tem esse aqui, tem aquilo ali. Então, o influenciador local ajuda os locais daquela região, daquelas cidades, a entenderem melhor o que tem ali naquela cidade e a espalhar, disseminar essa informação com quem ele conhece, com quem faz perguntas para ele. É muito comum, todo mundo que viaja, que conhece uma pessoa na cidade, liga e pergunta para essa pessoa às vezes: você conhece algum hotel bacana? Eu vi esse hotel aqui, ele fica bem localizado. Aí já a pessoa responde: ih, não sei, não conheço, não sei. Você já fica inseguro: ó, eu sei daquele ali, então peraí, vamos. Então, assim, a recomendação local, que muita gente também não leva tão a sério, é fundamental para você ter um tráfego orgânico para o seu hotel, para a sua pousada, para o seu negócio de turismo. Então, um outro caminho, e esse aqui é um caminho absurdamente negligenciado, que a gente pode botar aqui e que precisa urgentemente de atenção, é aumentar o Lifetime Value dos seus clientes, o LTV. Isso aqui é uma sigla no marketing que nada mais é do que a contribuição que o seu cliente faz no seu negócio, quanto que ele gasta no seu negócio. Então, vamos para a lógica aqui um pouco. Se eu tenho um cliente que já veio ao meu hotel, que eventualmente gostou da experiência e achou bacana, eu vou ter muito menos custo e muito menos trabalho para convencê-lo a retornar do que para fazer uma pessoa vir pela primeira vez para o meu hotel. Concorda? Então, aumentar o LTV significa fazer com que os seus hóspedes venham mais vezes ou diminua o espaço de tempo entre uma vinda e outra para o seu hotel. E muita gente até meio que esnoba. Às vezes a gente aumenta a LTV de um cliente, de um hotel com os seus clientes, e o hotel vira pra gente e diz assim: ah, mas eles já eram meus clientes. Mas quem disse que se a gente não criasse a estratégia que eu vou mostrar agora para vocês qual é, essa pessoa retornaria tantas vezes, ela gastaria tanto no seu hotel e no todo ela reduziria a sua necessidade de custo de investimento em marketing. Então, assim, mesmo que ela já tenha sido seu cliente, se ela está retornando ou se ela está, que eu chamo de ressuscitando, que é aquele hóspede que veio 5, 6 anos atrás e de repente vê o anúncio de vocês e olha e diz: ah, eu quero ir. Poxa, isso é fundamental, porque eu estou ressuscitando um cliente que vai despertar neles boas memórias, boas lembranças sobre o seu negócio, e automaticamente essa pessoa vai querer vir com muito mais facilidade do que alguém que está vendo aquele conteúdo pela primeira vez. Então não desdenhem disso. Utilizem isso para criar estratégias para você ter esse aumento de LTV de uma maneira mais consciente no seu negócio, certo? E aí, quando a gente está falando de aumento de LTV, a gente está falando daquilo que eu já expliquei para vocês, que é fazer mais negócio com quem já comprou de você. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente cria esse aumento de LTV? Como que a gente faz mais negócio com quem já comprou? Através de certas automações. E essas automações podem ser de WhatsApp, podem ser de Ask Suite. O Ask Suite tem soluções boas para isso aqui. Eu fiz um vídeo sobre o review do Ask Suite, que está aqui no card. Através de relacionamento constante.
Ou seja, quando eu falo para vocês do canal de transmissão no Instagram, quando eu falo para vocês de e-mail marketing, né, que está aqui, eu estou falando do que? Eu estou falando de relacionamento, de eu estar sempre me relacionando, de eu não entrar só em contato com esse cliente, com esse hóspede, para oferecer ofertas, mas também para cultivar nele e continuar alimentando o desejo de retorno, para ele continuar alimentando aquelas boas memórias que aquele espaço criou nele e na família dele. Através de uma jornada do cliente, né? Então, assim, quando eu trabalho bem a jornada do cliente, eu consigo aumentar esse LTV, porque eu consigo ter mais upsell, eu consigo melhorar a experiência desse cliente e eu vou aumentar o quanto que ele gasta no meu hotel. Porque se eu sei que o meu cliente está vindo por um aniversário de casamento, eu sei que eu posso vender para ele uma decoração no quarto. E aí eu posso vender para ele um bom espumante, porque é uma ocasião especial, ele não vai tomar um espumante mais ordinário, mais comum. E aí eu posso vender para ele flores com decoração, com, enfim, eu posso vender uma série de coisas para ele e fazer com que ele já de partida, se for um cliente da primeira vez, já saia com um LTV um pouco maior do que ele teria se ele fosse um cliente comum e eu não tivesse esse relacionamento que me dissesse. Então, um relacionamento durante a jornada do cliente é fundamental. Sua equipe de reservas precisa, e a gente vai falar sobre equipe de reservas daqui a pouco, precisa entender que essa construção de relacionamento, que está curioso em relação ao outro, que está com vontade de querer saber mais do outro, das motivações, do que o leva ali, é fundamental para eu aumentar o LTV, para eu aumentar o ticket médio de partida daquele cliente. E aí, se eu registro isso tudo no CRM, o cliente vem próximo ao o próximo aniversário de casamento dele, eu posso ligar, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso mandar uma mensagem, eu posso continuar construindo esse relacionamento para que essa pessoa já tenha um LTV 2 vezes mais o que foi o ano passado. E aí, se eu sei que ele tem criança na família, eu posso dar recepção quando ele está saindo, da próxima vez traga suas crianças que eu te dou isso, te dou aquilo, ou eu dou um voucher na recepção. O checkout é um grande vendedor e quase nenhum hotel aproveita o checkout para vender. Muita gente diz, mas está na loucura da burocracia, do checkout, a recepção, mas sempre dá para você deixar aquele desejo, para você entregar um cupom, para você entregar a programação dos próximos meses do hotel, da região do hotel, e a partir daí dizer, fala comigo até semana que vem que eu te dou 5% de desconto para essa data. Enfim, o recepcionista precisa ser mais vendedor. Então, agarrar esse cliente, vamos dizer assim, aproveitar esse cliente cada vez mais, o seu cliente, com o aumento dos custos de tráfego pago e etc., o seu cliente vai ser cada vez mais valioso, cada vez mais fundamental para a sua empresa. E aí eu faço isso via um CRM, que eu tenho o RD Station, tenho uma série de CRMs, Active Campaign, Lead Lovers, enfim, tem um monte. Aí, e-mail marketing, muita gente me diz assim, e-mail marketing não funciona. E aí uma cliente uma vez falou assim para mim, mas e-mail marketing funciona? Eu vejo um monte e apago. Agora mesmo tem um aqui de tal lugar. Eu falei, pronto, já funcionou o e-mail marketing, porque você me disse o nome do lugar, você teve a lembrança da marca. Então, mesmo quando a pessoa vai lá para apagar, ela lembra o nome da marca. Algum efeito aquilo ali no cérebro tem, de ser top of mind, de ser lembrado. Então, o e-mail marketing sim ainda funciona. E esse outro conceito aqui do marketing, que é o remarketing. O que é remarketing? É anunciar para os meus clientes, anunciar para quem já conhece. Então, investir em remarketing também é importante. E muitas vezes, quando é o próprio dono do hotel ou alguém que está fazendo as suas campanhas, que está criando, negligencia porque não sabe que pode usar o remarketing, negligencia o remarketing. E aí fica mais difícil de você reimpactar através de seus anúncios quem já é seu cliente. E aí você tem mais uma barreira para diminuir esse tempo de retorno do cliente.
Portanto, isso aqui é um dos momentos mais importantes desse nosso vídeo. São essas estratégias de aumento de LTV, de eu fazer com que o meu cliente gaste mais comigo, retorne mais vezes. E como que eu posso fazer isso? Eu posso ter um programa de fidelidade. Você pode ter vários negócios pequenos locais, te dão aquela cartelinha, pizzaria faz muito isso. Te dá aquela cartelinha que a cada pizza que você pede, você ganha uma. Então, você pode ter uma cartelinha para o cliente que a cada carimbo relativo a uma diária, por exemplo, depois de 10 diárias, de 5 diárias, ele ganha uma nova. Ele ganha algo. Então você tem um programa de fidelidade. Depois você tem promoções casuais, só para quem é hóspede. Ó, vi que você veio no ano passado, e aí você precisa ter um CRM ou um relacionamento muito bom com seus clientes, e eu tô te dando 10% de desconto para você voltar, porque nós estamos com saudade, porque faz 5 meses que você não volta. E distribuição de conteúdo, que também vai acabar impactando quem já é a sua audiência, quem te segue, quem está ali com você. E essa distribuição de conteúdo é muito importante para aumentar o seu LTV, para gerar na pessoa o efeito top of mind e fazer que essa pessoa venha cada vez mais para o seu hotel. E aí a gente vai para um último quesito desse vídeo, que é fundamental, porque não adianta eu ter o melhor tráfego do mundo, eu ter o melhor site do mundo, eu ter o melhor marketing do mundo, com a melhor foto, o melhor vídeo, o vídeo mais viral, se eu não tenho um comercial e se eu não tenho uma gestão tarifária que realmente faça a minha operação mais vendedora e mais lucrativa. E quando eu falo em investir em comercial, o que eu estou falando? E em RM, do que eu estou falando? Eu estou falando aqui de trabalhar melhor a precificação do seu hotel e o ajuste não só de acordo com a demanda, mas também com os seus canais de venda. Porque não adianta você ter um aumento só de 10% em relação a Booking, porque a pessoa vai fechar na Booking, porque ali ela ganha 15, 20% de desconto, porque ela é Genius, ela é um monte de programa e ela está em alta nesses programas de fidelidade. Eu fiz até um vídeo sobre as estratégias da Booking, comerciais, como que elas apresentam, como que a Booking apresenta a oferta, e está aqui também no card, e como que você pode apresentar a oferta pegando vamos dizer assim, esses conceitos que eu falo que a Booking aplica na oferta. Então, trabalhar melhor a precificação e fazer os ajustes e as demandas. Existem hoje, mesmo que você, e muito hotel médio não tem uma pessoa de RM especificamente, que é o Revenue Management, mas você tem hoje uma série de ferramentas que são baratas, que têm um preço bom, que podem fazer esse RM ou te ajudar nesse RM a partir da sua distribuição tarifária, da sua distribuição de canais de venda. Então, fazer o RM vai ser também bastante importante para você ter um preço mais de acordo com a realidade do mercado e com a sua realidade operacional, de maneira que ele também seja otimizado. Ou seja, você não só otimizar os seus custos de marketing, o seu custo de distribuição de marketing, mas você também otimizar a sua oferta. Trabalhar melhor essa oferta, trabalhar melhor esses preços, fazer com que o seu hotel seja mais lucrativo. E isso quem faz é a boa gestão de RM. E também a outra coisa que a gente precisa fazer, e aqui é uma coisa que a gente precisa, todos nós, inclusive eu faço esses vídeos em grande parte para isso, que é educar o cliente. A gente precisa educar os nossos clientes. Então, por exemplo, educar o hóspede a reservar direto. Isso aqui é fundamental. Você precisa educar o seu hóspede a não reservar pelas OTAs. Por quê? Porque pelas OTAs você vai perder um valor muito alto de comissão.
a sua margem diminui muito, a sua margem vai cair muito nas OTAs. E quando você educa o hóspede a reservar, seja pelo motor de reserva, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail ou por telefone, você está diminuindo esse intermediário. Você está fazendo com que esse hóspede venha a um custo mais barato para você. E você, consequentemente, vai, ao longo do tempo, aumentar esse LTV desse hóspede. Uma outra coisa que está dentro desse quesito de investir em comercial e que eu vou dizer para vocês que muitos negligenciam é isso aqui. Treinar a equipe de vendas. Né? Não dá para você ter somente agora agentes de reservas, certo? Você precisa ter vendedor. Vendedor. Qual é a diferença entre agente de reserva e vendedor? O agente de reserva está ali simplesmente para anotar o pedido. Ele é um agente que vai reservar. O vendedor está ali para quebrar as objeções que aquele cliente chegou através do marketing e também para oferecer o melhor, vamos dizer assim, o melhor serviço para aquele cliente. Eu estava conversando com um cliente essa semana, que a gente estava fazendo fechamento de fim de mês, e ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou: Tiago, daqui a pouco começam as formaturas aqui no hotel. Né? A época de formatura, de viagens que as pessoas vão para formatura. E vai começar também grupos de idosos quererem vir, né? Que isso é um ano todo. Então, quando eu sei que eu tenho um grupo de formatura, eu não posso encaixar um grupo de idosos juntos. Porque não vai casar, eu não vou ter o melhor do produto ali. Eu vou ter um problema de recreação, eu vou ter um problema, a mesma coisa Dia das Crianças. Dia das Crianças eu não vendo grupo de idosos. Porque a recreação é muito focada na criança. Aquilo ali, o meu produto está focado num tipo de público. E aí o que é que eu faço? Eu aumento o preço. Para esse grupo de idosos, eles vão dizer, não, tá muito caro isso aqui. Não, mas eu tenho uma outra data, e aí jogo para uma data que está mais vazia, ou que tem um outro grupo que casa mais com esse que está vindo, e digo, ó, tem aquela data ali, vocês querem vir? E normalmente a compra é efetivada, claro que eles antes fazem uma assembleia lá, entre os viajantes e etc. Mas isso funciona. Tá? Então, assim, o seu vendedor precisa ter esse feeling, precisa saber disso. Ele precisa ter essa pegada. Porque se ele é simplesmente um agente de reservas, chegou o grupo de formatura, ainda tem alguns quartos que cabem aquele grupo de idosos, cara, ele vai vender. E ele não está nem aí para operação. Então, é muito importante que uma equipe de vendas seja também muito bem treinada para realmente vender. Não só para tirar dúvidas. E claro que também uma coisa importante aqui dentro desse investimento no canal é você utilizar melhor a IA, treinar melhor o robô, por exemplo, do Ask Suite. O Ask Suite, o robô dele, precisa ter uma jornada boa o suficiente para ou a pessoa já fazer a compra ali e nem passar por um humano e você não gastar um recurso humano com aquela pessoa, ou para pelo menos quando ele chegar no seu vendedor, ele estar muito mais pronto para a compra. Ele já ter tirado as dúvidas, mas não é só ter tirado as dúvidas, é ter tirado as dúvidas e ter ficado encantado com aquilo ali que ele viu do hotel através da inteligência artificial. E pouquíssimos hotéis levam a sério esse treinamento de robô de atendimento, esse bot. Eles colocam o bot, mas eles não se ligam muitas vezes que o bot precisa estar muito bem treinado para construir uma jornada muito bem azeitada e vendedora, com alta taxa de conversão. Então, o robô também pode aumentar a sua taxa de conversão. Ele pode ser uma venda automática 24 horas por dia. Quando sua equipe de venda, seu setor de reservas estiver fechado, o robô está ali, trabalhando, como se fosse um humano, tirando venda. Então, existe uma série de coisas que você pode fazer dentro do Ask Suite que vai te dar resultados assim. Tranquilo? Vamos voltar aqui ao nosso checklist. E o outro checklist
a outra parte aqui do checklist, que também é muito negligenciada nos hotéis, que é a recuperação de carrinho do motor de reservas. E o que é que eu quero falar com recuperação de carrinho do motor de reservas? Sabe quando você está indo comprar de um infoproduto, um curso online, ou alguns e-commerces têm isso grande, e aí você abandonou aquela compra e quando você sai você recebe um e-mail, olha, vi que você comprou, tá aqui um cupom de desconto, ó, o que aconteceu, por que você não comprou? Exatamente isso o hotel precisa fazer. Para quem chega no seu canal de reservas online, na sua compra, e os motores de reservas, pelo menos Omnibis, Foco Multimídia, e acho que todos os outros têm essa figura da recuperação de carrinho, que é um e-mail automático indo para a pessoa, mas você também pode ser mais ativo com isso. O Ask Suite também tem isso aqui, que você pode fazer através do WhatsApp. Mas você também, ou seu agente de reservas, pode ser mais proativo de ligar, de mandar um WhatsApp que seja manual. Olha, vi que você começou sua compra, o que é que aconteceu, o que é que falta para você finalizar? Qual outro tipo de informação eu posso te dar para que você finalize a sua compra? Tudo bem? Então, esse aqui é um checklist que eu criei ao longo dessa semana para que você consiga sobreviver. O sarrafo do digital está subindo. O espaço para amadorismo está cada vez menor. O espaço para generalistas está cada vez menor. Contrate equipes de marketing digital ou pessoa do marketing digital que conheça o seu negócio, que saiba o que é que você vende, que conheça o seu cliente, que conheça a jornada do seu cliente. Porque isso cada vez mais vai ser definidor para você ter um custo de aquisição de cliente mais barato. A partir de 1º de janeiro de 2026, 12,15% do valor investido, ou seja, R$ 121,50 a cada R$ 1.000, não serão utilizados para divulgar a sua marca. Serão utilizados para repasse para o governo de PIS, COFINS e ISS. Portanto, hoteleiro, você precisa pegar esse checklist aqui e fazer um belo de um trabalho. Mesmo que você diga, minha pousada é pequena, só tenho 7 quartos. Tem muita coisa aqui que você pode fazer a um custo muito baixo. E tem custo mais alto do que ficar com o hotel vazio? Tem custo mais alto do que não sobreviver no fim do mês, no fim do ano, no fim de uma década? Eu sei que você quer perpetuar o seu hotel. Portanto, preste muita atenção no marketing. O marketing, a propaganda é a alma do seu negócio. Não a faça de qualquer jeito. Não deixe que façam de qualquer jeito. Não deixe generalistas fazerem isso. Porque no fim das contas, o barato sai caro. Isso é verdade. E por isso mesmo, você que ficou comigo até aqui agora, eu estou te dando uma consultoria gratuita sobre o que você tem hoje e o que você precisa ter até 1º de janeiro. Nós temos 3 meses para trabalhar isso. O que você precisa ter até 1º de janeiro de 2026. Ou se você está vendo esse vídeo depois de 1º de janeiro de 2026, mas ainda dá tempo de você aplicar algumas coisas aqui. Como que você pode aplicar isso? Portanto, inscreva-se no link abaixo para a consultoria gratuita e a gente vai te dar esse checklist e esse passo a passo de como você aplicar esse checklist, mesmo que a sua verba não seja alta. Tudo bem? Meu nome é Thiago Mourão, sou gestor de tráfego pago especializado em hotelaria, estrategista digital também aqui na Emberema Comunicação e Marketing. Te peço que curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal, eu estou aqui toda semana trazendo um conteúdo novo para os hoteleiros e para os gestores de tráfego em hotelaria e eu espero ver você no topo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.